Não é nenhuma novidade que o conhecimento tem como objetivo principal acender luz frente à escuridão que a pessoa se encontra. Será que quanto mais inteligente é uma pessoa, quanto mais conhecimento ela busca, mais cética e mais ranzinza ela fica diante de algumas coisas? Será mesmo que, a grosso modo, a inteligência é capaz de ter colaterais que fazem com que a pessoa se torne melancólica ou triste? Se sim, será que há algum método para que a pessoa possa se esquivar desse tipo de comportamento? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui neste episódio. Então, vem comigo. A você que está chegando agora aqui no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se ainda não está inscrito, por gentileza, este é seu para casa. Clique aqui no botão de se inscrever e também ative as notificações através do sininho. Vamos falar aqui sobre um possível vínculo entre conhecimento barra inteligência e, em contrapartida, a tristeza barra melancolia. Será que de fato estabelecem algum tipo de link? Antes de mais nada, precisamos entrar num entendimento conceitual do que é inteligência. É muito difícil você dizer em palavras bem curtas o que de fato é este tipo de movimentação cognitiva. O senso comum tem uma visão um tanto quanto pobre do que seria inteligência. Quando você pergunta a pessoas que estão atoladas na massa, elas dirão apenas que inteligente é aquela pessoa que tem facilidade em dialogar sobre um assunto. E esta facilidade, muitas das vezes, está presa a apenas decorar algumas páginas de livro, ou então algumas falas que ouviu de alguém e reproduzi-las como se fosse delas. Aí logo o senso comum se pressiona e já identifica aquela pessoa como inteligente. Mas, se formos olhar de um modo exato, coerente e lógico, a inteligência está muito longe dessa questão de apenas decorar algumas poucas palavras. Ser inteligente está atrelado a virtudes, ou seja, uma pessoa que tem a capacidade de se enxergar diante do mundo e também tomar decisões em sua vida prática daquilo que tem a ver ou não com a coerência, com a ética e também com o bom senso, o que difere totalmente dessa questão de decorar palavras. Inteligente é aquele que, diante de uma situação, consegue observar os prós e contras daquilo e, através daquele objetivo que tem para si, consegue identificar caminhos que mais fazem se aproximar daquele objetivo. Logo, uma pessoa inteligente é aquela que tem uma capacidade racional de avaliar as situações e também, consequentemente, adotar as melhores práticas em relação àquele objetivo que almeja. E também a inteligência não é o saber muito, pelo contrário. Uma pessoa que de fato é inteligente é saber que quanto mais adquire conhecimento, mais está longe de ser de fato uma pessoa sábia. Ou seja, a gente já pode observar a máxima socrática operando nessa circunstância, pois quanto mais inteligente alguém de fato é, mais ela sabe que menos sabe. Então, o inteligente é aquela pessoa que entende que as certezas, elas não existem de fato. E quanto mais uma pessoa tem certeza de algo, podemos concluir que menos inteligente ela é. Em contrapartida a isso, a tristeza podemos identificar como a ausência de elementos que fazem com que a pessoa se sinta bem, se sinta alegre. Não vou dizer a questão da felicidade, pois acredito que a felicidade é algo um tanto quanto subjetivo, impossível de você quantificar e de estabelecer um parâmetro. Podemos dizer, então, em outras palavras, que se formos identificar a felicidade tal como ela é, nada mais seria do que a ausência de tristeza. Então, se atendo aos elementos de tristeza, é tudo aquilo que você se sente desconfortável, a falta de perspectivas, a impossibilidade de enxergar a beleza nas coisas. De maneira resumida, podemos entender a tristeza tal como esta definição. Bem simplista, mas bem objetiva para o que a gente propõe a discutir aqui neste vídeo. Agora, o ponto-chave é identificar alguns elementos melancólicos em pessoas inteligentes. Como citado a priori, a questão da inteligência nada mais é acender do que uma vela em meio à escuridão.
Ou seja, quando tudo está escuro e você não enxerga, metaforicamente falando, fica muito fácil de ser ludibriado por qualquer coisa, por qualquer palavra. E, consequentemente, por essa sensibilidade em termos de ser convencido pelas situações que o cercam, é mais fácil você não ser atacado por elementos de tristeza, uma vez que você já está anestesiado pela escuridão em si. A pessoa que, neste contexto metafórico, acendeu a chama, ela consegue enxergar aqueles elementos e, consequentemente, identificar que, de fato, não está feliz, apenas está anestesiada. Uma vez entendido que anestesia é diferente de alegria, tal como ela é, a pessoa passa a entender que aquilo não faz mais sentido para si. E logo é comum que venha uma certa melancolia, uma vez que as suas ilusões foram destruídas ali naquele princípio. Por isso que é muito comum observar jovens sendo muito esperançosos, muito alegres. Qualquer coisa para um jovem, digo nesse contexto, aquele jovem que não tem uma bagagem de vida, ele acaba sendo iludido com muita facilidade por tudo aquilo que o cerca, uma vez que tudo aquilo é uma mera novidade. A partir do momento em que ele dá de cara com a vida real, tal como ela é, ele passa a entender que a alegria, ela é muito além daquilo que ele imaginava. Logo, uma vez que acendeu a chama, ele já tem a nítida observação de que aquilo do qual ele estava mergulhado anteriormente era uma mera ilusão. Pessoas inteligentes, pelo fato de terem sido moldadas com as experiências de vida e também pelo fato de terem adquirido virtudes, elas passam a ser mais exigentes, passam a filtrar mais tudo aquilo que elas eventualmente possam permitir entrar na sua vida, seja em termos de pessoas, seja em termos de frequentar lugares, de adotar hobbies, estilos de vida e assim sucessivamente. Isso não se dá por um mero capricho, se dá apenas pelo fato de que uma pessoa previamente entendida como inteligente, ela observa que o tempo passa de maneira muito rápida e logo ela quer agarrar as oportunidades que a cercam, mas não qualquer oportunidade, pois sabe que tem potencial para alcançar mais. E isso não significa, como muitos poderiam assim dizer, uma certa arrogância ou coisas do tipo. Apenas é um filtro. É claro que há uma linha tênue. Há aquelas pessoas que, quando elas se excedem na questão da inteligência, elas acabam dando oportunidade para que a soberba se faça presente em suas vidas. E quando ela se dá a essa oportunidade, logo aquela questão de ser uma pessoa inteligente cai por terra. Então ela deixa de ser inteligente de fato e passa a ser uma pessoa arrogante e ignorante. Ignorante, sim, nos dois sentidos da palavra. Tanto no sentido pejorativo, que é ser aquela pessoa pelinha, pé no saco, como também ser aquela pessoa com ausência de conhecimento. Porque quando você adquire um determinado patamar de conhecimento, se você se deixa levar por aquilo, você deixa de ter a capacidade de aprender e, consequentemente, já não passa mais a ser uma pessoa sábia, por assim dizer. E outra coisa que é importante ter cuidado com essa temática do qual aqui abordo é o seguinte: quando eu falo que realmente há um certo vínculo entre inteligência e tristeza, as pessoas podem muito bem entender que talvez todas as pessoas tristes são inteligentes. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Nem todo mundo que de fato tem uma visão melancólica de vida é necessariamente uma pessoa inteligente. Porque tem pessoas que já de fato têm características inerentes de tristeza, não necessariamente tiveram a oportunidade ou até mesmo a vontade de ir em busca de conhecimento. Então, pessoas tristes podem também ser pessoas apenas ignorantes, que não querem buscar o conhecimento tal como ele é. Por isso que eu digo o seguinte: a melancolia barra tristeza, ela pode sim se manifestar através de uma inteligência desmedida, que a pessoa ficar 100% cética, como também através de uma ignorância desmedida. Ou seja, são dois extremos opostos que acabam estabelecendo entre si um link que faz com que as pessoas elas possam cair em tristeza, em melancolia. Por isso que é importante se ater a este aspecto. O antídoto para essa questão, para que você possa
Trilhar o caminho da inteligência e não cair em melancolia é exatamente não levar tudo a ferro e fogo. Nada na vida, se você for parar para pensar, deve ser relevada ao seu extremo, pois todos os extremos escondem os vícios e, consequentemente, eliminam as virtudes que fazem com que uma pessoa, de fato, seja alguém inteligente no sentido correto da palavra. Portanto, é importante ter sim essa atenção, que deve-se percorrer este caminho da sabedoria, mas não deixando de aproveitar as coisas simples da vida, observar o belo tal como ele é. Então chegamos no final do vídeo, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. O que você tem a dizer sobre o vínculo entre a inteligência e a melancolia? Você concorda com o que eu disse aqui? Ou, se você discorda, qual que é a sua opinião? Diz aí nos comentários, pois é muito importante, não só para mim, mas como também para os outros inscritos do canal entenderem o que cada um de vocês tem a dizer, pois somente através da pluralidade de opiniões é que a gente cresce aqui no canal. Então é isso, um forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e até breve!